Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para resolver uma série de exercícios envolvendo aqui o conceito de coeficiente de solubilidade. Então, nós temos aqui o exercício número 1 que diz o seguinte: um determinado sal tem coeficiente de solubilidade igual a 34 gramas por 100 gramas de água a 20 graus centígrados. Tendo-se 450 gramas de água a 20 graus centígrados, a quantidade em gramas desse sal que permite preparar uma solução saturada é de. Então, temos que resolver este exercício aqui. Então, nós temos aqui o exercício número 1. Então, conforme vocês podem perceber aqui, o exercício nos fornece o coeficiente de solubilidade e também nos diz que temos aqui 450 gramas de água. E o pedido é calcular o quê? A quantidade de sal que possa permitir preparar uma solução saturada. Bom, para que nós possamos resolver este exercício aqui, a primeira coisa é saber interpretar muito bem o coeficiente de solubilidade. Quando se diz que temos 34 gramas desse sal por cada 100 gramas de água, o que se quer dizer é que em 100 gramas de água a 20 graus centígrados, nós só podemos dissolver no máximo 34 gramas desse sal. Então, nós podemos escrever isso da seguinte maneira aqui: em 100 gramas de água, nós podemos dissolver no máximo 34 gramas desse sal. Então, esta é a relação que nós temos aqui. Ora, se nós já temos aqui 450 gramas de água, qual é que vai ser a quantidade de sal? Então, eu coloco aqui 450 gramas de quê? De água e a quantidade de sal vai ser 1x. Então, aqui é o sal. Então, eu quero saber qual é a quantidade de sal que pode preparar, neste caso, uma solução saturada contendo, neste caso, 450 gramas de água. Então, daqui em diante é só usar uma regra de 3 simples. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter que o x vai ser igual a quê? Vai ser igual a 450 gramas vezes aqui 34 gramas. Tudo isso dividido por, neste caso, por 100 gramas. Então, efetuando toda esta operação aqui, nós chegamos à conclusão de que vamos ter 153 gramas, neste caso, de sal. Portanto, a quantidade de sal necessária para preparar, neste caso, a solução saturada é de 153 gramas. Então, isso nós vamos deixar na alternativa E. Então, a resposta aqui, alternativa E. E temos aqui o exercício número 2, que diz o seguinte: a uma determinada temperatura T, neste caso, o coeficiente de solubilidade do iodeto de sódio é de 180 gramas por cada 100 gramas de água. Calcule a massa de água que contenha 12,5 gramas desse sal na temperatura considerada. Então, calcule a massa de água que contenha 12,5 gramas desse sal na temperatura considerada. Então, temos aqui o exercício número 2. Então, 2. Nós temos aqui 2. Então, nós temos aqui também o coeficiente de solubilidade, 180 gramas de, neste caso, iodeto de sódio a cada 100 gramas de água. E o pedido: calcule a massa de água que contenha 12,5 gramas desse sal na temperatura considerada. Na verdade, aqui tinha que ser desse sal na temperatura considerada. Então, aqui temos o coeficiente de solubilidade e o pedido é calcular, neste caso, a massa de água. Então, primeiro, interpretar o coeficiente de solubilidade. O que te diz este valor aqui? Este valor nos diz que em 100 gramas de água, a essa temperatura T considerada, nós podemos dissolver no máximo 180 gramas de iodeto de sódio. Então, nós podemos escrever aqui que em 100 gramas, neste caso, de água, então nós podemos dissolver o quê? Aqui temos 180 gramas de quê? De iodeto de sódio. Então, isto aqui que nós temos aqui. Ora, se eu tenho agora 12,5 gramas desse sal, qual é a quantidade de água
que eu posso dissolver esta quantidade aqui. Ou seja, em que quantidade de água eu posso dissolver 12,5 gramas desse sal? Ora, eu tenho aqui 12,5 gramas de quê? De iodeto de sódio. Então, qual é a quantidade de água necessária para dissolver esta quantidade aqui? Aqui também vamos aplicar a regra de 3 simples. Então, vamos ter aqui que o x vai ser igual a algo tão simples. X vezes este aqui, 100 gramas, vezes aqui 12,5 gramas. Isto aqui dividido por 180 gramas. Então, efetuando esta operação aqui, nós chegaremos à conclusão de que isto vai dar, neste caso, o que é 6,94 gramas de água. Então, a quantidade de água necessária para dissolver, neste caso, é 12,5 gramas de iodeto de sódio, é de 6,94 gramas. Então, isso nós vamos achar na alternativa A. Alternativa A, então vamos ter aqui A como sendo a resposta. E temos aqui o exercício número 3, que diz o seguinte: pretende-se preparar 680 gramas de uma solução saturada de cloreto de sódio por dissolução desse sal em água a 20 graus centígrados. E temos aqui como dado o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio a 20 graus centígrados. Então, vamos resolver este exercício. Temos aqui para o número 3, a linha A. Então, aqui nós pretendemos preparar o quê? Uma solução contendo a massa de 680 gramas. Então, a massa dessa solução, 680 gramas dessa solução saturada, dissolvendo o sal de cozinha, neste caso, em água a 20 graus centígrados. Nós queremos saber qual é a massa, neste caso, desse sal que nós podemos usar para preparar esta quantidade de solução. Para tal, nós temos que buscar o coeficiente de solubilidade. Nós temos aqui o coeficiente de solubilidade de cloreto de sódio, 36 gramas de cloreto de sódio a cada 100 gramas de água. Então, o que nos diz esta informação? Algo tão simples que em 100 gramas de água a 20 graus, só podemos dissolver no máximo 36 gramas de cloreto de sódio. Então, temos aqui o coeficiente de solubilidade, 36 gramas de cloreto de sódio a cada 100 gramas de água. Mas se nós prestamos atenção aqui, vamos perceber que a relação que se pretende estabelecer é entre a massa da solução e a massa do cloreto de sódio, ou seja, a massa da solução e a massa do soluto. Então, nós temos que partir deste coeficiente de solubilidade e determinar a quantidade da solução com base no coeficiente de solubilidade. Então, nós sabemos que a massa da solução é igual à massa do solvente mais a massa aqui do soluto. Então, de acordo com o coeficiente de solubilidade, o que eu tenho? A massa da solução vai ser igual a quê? 36 gramas, que é a massa do soluto, mais aqui a massa do solvente, que são 100 gramas. Então, a massa da solução vai ser, neste caso, de 136 gramas de solução. Então, o que eu estou a querer dizer com isso? Eu quero dizer que quando eu junto essas duas substâncias aqui vou ter a água, na verdade, o cloreto de sódio e a água. Então, no final, a junção dessas massas aqui dá a minha massa da solução. Então, eu posso agora dizer que eu tenho 136 gramas de quê? De solução. Então, em 136 gramas de solução, qual é a quantidade de soluto que eu tenho? Logicamente que nesta quantidade de solução eu tenho 36 gramas de soluto. Em 36 gramas de quê? De cloreto de sódio. Então, a relação é entre a massa da solução e a massa do soluto. Ora, se eu tenho aqui 680 gramas de solução, qual é a massa de sal que eu preciso para preparar essa solução? Então, 680 gramas, neste caso de solução, precisam de que quantidade deste sal? Então, temos aqui um X. Então, aqui vamos fazer também a regra de 3 simples e vamos ter aqui o quê? Vamos ter aqui 680 gramas vezes aqui 36 gramas dividido por 136 gramas. Então, isto vai dar pouco mais de 180 gramas de cloreto de sódio. Então, significa que para preparar, neste caso, 680 gramas dessa solução, apenas preciso de 180 gramas de cloreto de sódio. Então, esta é a massa de cloreto de sódio que eu preciso para preparar 680 gramas de solução. E tenho aqui B. Calcule a massa
de água necessária para preparar essa solução. Então, B. Ora, eu já tinha aqui a massa do soluto. Então, a massa do soluto vai ser igual a 180 gramas. E a massa da solução, qual é? A massa da solução é simples. É de 680 gramas. Então, eu tenho aqui a massa do soluto, que é de 180, e a massa da solução, que é de 680. Agora, eu quero a massa do solvente, que é a massa de água. Então, eu sei que massa da solução é massa do soluto mais massa do solvente. Então, o que eu quero? Massa do solvente. Massa do solvente vai ser igual a massa da solução menos a massa do soluto. Então, massa, neste caso, do solvente vai ser igual a 680 gramas menos 180 gramas. Então, neste caso, isto vai dar, fazendo esta operação aqui, nós vamos ter aqui como resposta 500 gramas de água, que é o solvente. Então, são necessários 500 gramas de água para preparar esta solução. E, finalmente, temos aqui o exercício número 4, que diz o seguinte: foram agitados 39 gramas de nitrato de cálcio em 25 gramas de água a 18 graus. O sistema resultou heterogêneo e, por filtração, foram obtidos 57,5 gramas de solução saturada. Calcule o coeficiente de solubilidade do sal a 18 graus. Então, temos que interpretar muito bem este exercício aqui. Então, temos aqui o exercício número 4. Então, aqui disse que foram agitados 39 gramas de nitrato de cálcio em 25 gramas de água e tivemos um sistema totalmente heterogêneo. Então, por filtração, retirou-se o sólido e obteve-se 57,5 gramas de solução. Então, vamos pensar juntos aqui. Se dissolveu-se esta quantidade em 25 gramas de água e o sistema ficou heterogêneo, significa que nem tudo isto aqui dissolveu-se, pois se isto aqui tivesse dissolvido por completo em 25 gramas de água, nós teríamos um sistema homogêneo, teríamos uma solução homogênea, um sistema totalmente homogêneo. Mas já que o sistema resultou heterogêneo, significa que nem toda a quantidade de nitrato de cálcio dissolveu-se em 25 gramas de água. E nós temos que determinar justamente aquela quantidade que se dissolveu em água. Então, para tal, como é que nós vamos fazer algo tão simples? Temos aqui como dados a massa, neste caso, do solvente é de 25 gramas. Nós dissolvemos isso em 25 gramas. E a massa da solução que se obteve após a filtração foi de 57,5 gramas. Agora, se eu sei que em 25 gramas de água eu dissolvi aqui 39 gramas e obtive aqui 57,5 gramas, neste caso de solução, qual é a massa de soluto que se dissolveu? É simples. Então, aqui eu quero a massa do soluto. Então, eu sei que massa da solução é massa, neste caso, do soluto mais massa do solvente. Então, neste caso aqui, a massa da solução é 57,5 gramas. Tem que ser igual a massa do soluto, é o que eu quero, mais a massa do solvente, 25 gramas. Então, massa do soluto vai ser 57,5 gramas menos 25 gramas. Então, vamos ter aqui que massa do solvente, neste caso do soluto, massa do soluto vai ser 32,5 gramas. Então, de fato, a massa que se dissolveu aqui foi de 32,5 gramas. Apesar de se ter aqui adicionado 39 gramas, a massa que se dissolveu foi de 32,5 gramas de soluto. Então, para calcular o coeficiente de solubilidade, nós vamos usar a seguinte fórmula. Então, temos aqui coeficiente de solubilidade é igual, neste caso, a massa do soluto dividido pela massa do solvente vezes aqui 100. Então, é assim como nós vamos calcular o coeficiente de solubilidade. Então, coeficiente de solubilidade vai ser igual a quê? A massa do soluto, nós já sabemos, acabamos de calcular, é de 32,5 gramas e a massa do solvente é de 25 gramas. Isto vezes 100. Então, vamos ver aqui, coeficiente de solubilidade vai ser igual a quê? Então, eliminando isto e fazendo toda esta operação, vamos ter como resultado 130.
Mas nós sabemos que o coeficiente de solubilidade é expresso, neste caso, em termos de gramas de soluto por cada 100 gramas de água. Então, nós podemos dizer que o coeficiente de solubilidade, neste caso, é de 130 gramas desse soluto a cada 100 gramas de água. Então, nós podemos expressar assim o coeficiente de solubilidade. Portanto, conforme a resposta, nós podemos chegar à conclusão de que a alternativa correta vai ser a alternativa A. Então, temos aqui a alternativa A. Então, era tudo que nós queríamos trazer nesta aula acerca do conceito de coeficiente de solubilidade e até a próxima aula.